Mulher é humilhada em processo de divórcio no tribunal, por ser uma encostada e não gostar de trabalhar. Anos depois ela retorna e deixa todos chocados. Laura sempre teve o desejo de construir uma vida segura ao lado de alguém. Casou-se cedo com Gustavo, um homem charmoso e confiante que a fez sentir que finalmente havia encontrado essa segurança. Viviam juntos há 15 anos, e aos olhos de todos, tinham uma vida confortável. Gustavo era um empresário bem-sucedido, enquanto Laura dedicava-se integralmente à casa e aos filhos. Ela cuidava de todos os detalhes do lar, das rotinas escolares e dos jantares que ele adorava. Porém, por trás dessa fachada de felicidade, Laura sentia que algo estava profundamente errado. A conexão entre os dois havia se desgastado ao longo dos anos. As conversas eram rotineiras, os olhares distantes, e as poucas interações eram marcadas pela falta de entusiasmo. Gustavo parecia mais interessado em seu trabalho e nas festas sociais do que em passar tempo com ela. Laura começou a perceber pequenos sinais, detalhes sutis que indicavam que o casamento estava em uma lenta derrocada. Ela se convencia de que esse vazio era passageiro, algo que todos os casamentos enfrentam em algum momento. Mas, no fundo, havia uma inquietação crescente, uma sensação de que a estabilidade que tanto valorizava estava prestes a ruir. O choque veio em uma tarde comum, enquanto Laura organizava a casa. Ao passar pelo escritório de Gustavo, percebeu que ele havia deixado seu celular sobre a mesa. Não era do tipo curiosa, mas algo a impulsionou a pegar o aparelho. Ao desbloqueá-lo, a primeira coisa que viu foi uma notificação de mensagem. A frase curta na tela fez seu coração afundar: "Estou com saudades, amor." Imediatamente, Laura sentiu o chão sumir. Seu corpo tremeu, enquanto com as mãos suadas, abriu a conversa. As mensagens entre Gustavo e outra mulher eram diretas, íntimas, e deixavam claro que o caso extraconjugal não era recente. Ele vinha traindo-a há meses, talvez até anos. As palavras apaixonadas que ele costumava reservar para Laura agora eram destinadas a outra pessoa. Desesperada, ela confrontou Gustavo assim que ele chegou em casa. Inicialmente, ele tentou negar, mas, diante das provas, admitiu. A frieza em sua voz foi devastadora: "Eu não te amo mais. Esse casamento acabou há muito tempo, Laura." Aquelas palavras destruíram qualquer ilusão que ela ainda mantinha sobre o relacionamento. Gustavo não estava arrependido, estava simplesmente indiferente. O choque foi avassalador. Laura sentiu que tudo o que havia construído ao longo de 15 anos estava desmoronando diante de seus olhos. Nos dias que se seguiram, Laura sentiu-se perdida. O mundo que havia construído com tanto cuidado estava em ruínas. Cada canto da casa trazia lembranças de uma vida que agora parecia distante e falsa. O divórcio era inevitável, mas a dor de aceitar essa realidade era sufocante. Ela não apenas perdia um marido, mas também o sentido de estabilidade que tanto valorizava. A batalha pela separação começou de forma amarga. Gustavo, sempre o homem controlador e calculista, rapidamente contratou um dos melhores advogados da cidade. Ele estava determinado a proteger seus bens, deixando Laura com o mínimo possível. Para ele, ela não merecia mais que isso. Ao longo dos anos, Gustavo havia começado a vê-la como um fardo, alguém que não contribuía, uma esposa encostada, como ele costumava dizer nos momentos de raiva. Do outro lado, Laura se via lutando não apenas pela sua dignidade, mas também pela guarda dos filhos e por um mínimo de segurança financeira. Com o passar do tempo, o conflito se intensificou. Gustavo usava sua influência e poder para manipulá-la durante o processo, humilhando-a no tribunal. Ele a retratava como uma mulher preguiçosa, que nunca quis trabalhar e que vivia às custas dele. Essa narrativa fria e cruel corroía Laura por dentro. Os advogados de Gustavo não poupavam esforços para torná-la uma vilã, jogando luz sobre qualquer fragilidade ou erro que ela pudesse ter cometido ao longo do casamento. Cada sessão no tribunal era uma batalha emocional, onde Laura saía mais desgastada.
Amigos e familiares que antes os apoiavam agora tomavam partido, e as redes de apoio de Laura começaram a desaparecer. Ela se via cada vez mais isolada, sozinha na luta por sua própria sobrevivência emocional. A audiência final foi o ponto de ruptura. Na sala fria do tribunal, Gustavo manteve sua postura altiva enquanto os advogados continuavam a retratar Laura como uma mulher dependente e preguiçosa. A humilhação pública a fazia sentir-se menor a cada palavra proferida. No entanto, o pior ainda estava por vir. Durante o julgamento, Gustavo fez uma revelação que pegou Laura de surpresa. Ele havia começado o processo de divórcio com a intenção de tirá-la de casa e dos negócios que tinham em comum. Em uma reviravolta brutal, ele anunciou que estava com tudo planejado para mudar de país com os filhos. O impacto dessa notícia foi devastador. Ela sabia que Gustavo estava disposto a qualquer coisa para retirá-la da vida dele, mas jamais imaginou que ele tentaria separá-la dos próprios filhos. O coração de Laura acelerou. Sentiu uma mistura de raiva, pânico e desespero. Ela se levantou de sua cadeira, incapaz de conter as emoções. As lágrimas correram por seu rosto enquanto, diante do tribunal, implorou para que a justiça fosse feita. Aquela era a última gota, ela precisava lutar com todas as forças que lhe restavam. O tribunal se tornou um campo de batalha emocional. Era um momento decisivo, o ápice de anos de ressentimento e mágoa. Agora, o destino de Laura e de seus filhos estava nas mãos do juiz. Após o veredicto, Laura saiu do tribunal com a guarda dos filhos, mas também carregando o peso de anos de um casamento tóxico. A batalha judicial havia deixado feridas profundas, tanto emocionais quanto psicológicas. No entanto, ao invés de se afundar na dor, ela decidiu que aquele seria o ponto de virada em sua vida. Nos primeiros meses após o divórcio, Laura enfrentou desafios financeiros e emocionais. Sentiu-se perdida, sem saber ao certo como recomeçar. Contudo, ela usou toda a humilhação e sofrimento como combustível para algo maior. Voltou a estudar e investiu em um pequeno negócio, aplicando o que aprendeu ao longo dos anos ao lado de Gustavo, mas com uma visão própria. Seu espírito empreendedor, outrora ofuscado, começou a florescer. Os anos que se seguiram foram de puro trabalho e determinação. Laura expandiu seus negócios de forma surpreendente, transformando uma pequena loja online em uma rede de sucesso. Sua trajetória de superação ganhou notoriedade e ela passou a ser admirada como uma empresária visionária e forte. Aos poucos, Laura foi construindo um império multimilionário, conquistando o respeito e a admiração que antes nunca acreditou merecer. Um dia, por acaso, seus caminhos se cruzaram novamente com Gustavo em um evento corporativo. Ele estava visivelmente mais envelhecido e abatido, enquanto Laura exalava confiança e sucesso. Ao vê-la, Gustavo mal pôde acreditar. Ela era agora uma mulher completamente diferente da que ele havia humilhado no tribunal anos atrás. O poder, a elegância e o sucesso de Laura eram inegáveis. Gustavo tentou disfarçar o incômodo, mas seus olhos traíram sua surpresa e arrependimento. A mulher que ele havia desprezado, rotulado de encostada e incapaz, agora era muito mais do que ele jamais seria. Laura notou o olhar dele, e embora pudesse ter se deleitado na vingança silenciosa, ela apenas sorriu de maneira educada e seguiu seu caminho. Não havia mais mágoa, apenas uma sensação de liberdade. Naquele instante, Gustavo percebeu o tamanho da mulher que ele perdeu. O império que ela construiu era a prova de sua força, mas o verdadeiro triunfo de Laura estava no fato de que ela não precisava mais da aprovação de ninguém, nem mesmo dele. Ela havia se reencontrado, e finalmente, estava em paz consigo mesma. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.